O estudo de hoje é sobre ação penal. Artigo 395 do CPP, ele vai falar o seguinte: a denúncia ou queixa será rejeitada quando, inciso 1, for manifestamente inédita, inciso 2, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou 3, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então, vemos aqui a importância da ação penal e a importância de cumprir todos esses requisitos, todas essas características que versam sobre a ação para que essa denúncia ou queixa seja admitida, para que essa demanda seja analisada. Então, aqui a gente vai ver a questão da ação como um exercício da cidadania. Por quê? Porque nós não podemos utilizar de autotutela. E se não podemos utilizar de autotutela, nós devemos fazer com que essas lides que não são ali conciliáveis no âmbito privado, essa ação ela se torne ali pública por meio de um processo. E essa demanda judicial, ela deve o quê? Ela deve cumprir determinados requisitos. E esses requisitos, eles participam ali da análise técnica do próprio conceito de ação. Então, a matéria que vai ser analisada ali em um pleito judicial, ela deve ser analisada segundo a ação. E para que uma pessoa ela possa realmente exercer essa ação, é necessário, ainda hoje, o cumprimento de determinadas condições da ação. E para a gente entender como a gente chega nessa teoria que exige condição para o exercício da ação, inclusive para o exercício da ação penal, como diz aqui o artigo 395 do CPP, é necessário que a gente entenda as raízes do que é a própria ação. Então, a ação deve ser interpretada dentro de um contexto e aí a gente tem que usar dessa ação, já que aqui no processo penal a gente não pode utilizar da autotutela, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, então é necessário mover a jurisdição e exigir do Estado uma prestação de serviço. Então, a ação, ela vai iniciar aqui como um direito, como um exercício da jurisdição, e aí a gente percebe o quê? Não vamos iniciar com histórico, não, vamos iniciar com a própria Constituição. A Constituição, ela vai falar o quê? Sobre o princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional. Então, artigo 5º, inciso 35. Artigo 5º, inciso 35. Que fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E no artigo 5º, inciso 34, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade, abuso de poder. Então, essa ação ela vai ser interpretada como um direito que é um direito abstrato, como um direito concreto, e a gente vai entender isso no decorrer da história. O artigo 395, inciso 2, também que foi lido, do CPP, vai falar aqui dos pressupostos processuais e a condição para o exercício da ação penal. Então, aqui, será que é uma teoria eclética? Vamos ver todas essas teorias. Então, aqui, nós vamos exercer a ação movimentando a jurisdição. Então, aqui a ação, como a ação é exercida? A ação é exercida pelo movimento da jurisdição. Então, quando a gente pleiteia ali uma demanda judicial, o que a gente quer
é que o judiciário, ele diga o direito no caso concreto. Então, eu vou mover a jurisdição justamente porque eu quero ali uma prestação de serviço estatal. Para que essa jurisdição realmente ela seja movida, é necessário aqui o entendimento técnico do que seja a própria ação. Então, se eu movo a jurisdição, por quê? Porque eu estou aqui diante, na ação penal, diante, segundo o entender do autor, que pode ser ali por meio de uma queixa ou por meio de uma denúncia. Então, ao entender desses, eles estão diante de um injusto. Então, é necessário ali iniciar um processo, por quê? Porque é necessário contraditório e ampla defesa no Estado Democrático de Direito. Então, para iniciar esse processo, é necessário o quê? Uma ação. E o acusado também, nesse estado, ele deve ser o quê? Ele deve ser colocado ali no próprio processo e para que ele seja chamado a demanda, a participar dessa demanda, é necessário que realmente essa ação tenha surtido efeitos. Então, o primeiro passo para resolver uma lide é a vontade que se manifesta quando damos um impulso à jurisdição. Então, a ação parte desse sentido de vontade. A pessoa tem que ter vontade de resolver determinada lide, ou deve se sentir, no caso do direito penal, injustiçada, que ela deve sentir o quê? Que foi violada em seu direito, em uma perspectiva de crime, de injusto. Então, a confiança que temos no Estado é que ele possa resolver a lide por meio do direito. E a ação penal, ela vai materializar o processo. Então, essa ação penal, ela tem por objetivo materializar o processo. No processo penal, eu vou falar aqui sobre a ação pública incondicionada, ação pública condicionada à representação, ação penal privada, personalíssima, ação penal privada, subsidiária da pública. E aqui, o nosso olhar para a ação, quando eu falo ação pública incondicionada, eu estou diante de uma titularidade, de uma competência. Então, aqui, quando eu falo ação pública incondicionada, é porque eu estou vendo a ação sendo ali manifestada por um determinado titular. Então, é essa que é a ideia dessa terminologia de ação pública incondicionada, ação pública condicionada à representação, ação penal privada personalíssima, ação penal privada subsidiária da pública. Sempre eu estou relacionando uma ação ao seu titular. Então, ora quem titulariza essa ação é o Ministério Público como órgão acusador, outras vezes o próprio ofendido. Portanto, a ação se dá por quem tem interesse de agir. Se o interesse é do Ministério Público, que vai ser ali uma adequação, que deve estar o quê? Adequado, e aí a gente já vai para as questões de condições de ação, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, há ali um interesse. O interesse seja do Ministério Público, seja do ofendido, e não deve haver só interesses. É necessário o quê? Uma legitimidade, é necessário que esse órgão ele seja o quê? Legítimo naquela determinada ação. Não basta só um interesse. Então, aspecto, agora a gente entra na questão do histórico, depois dessa introdução, a gente entra aqui a questão histórica do aspecto geral da ação pela teoria do processo. Então, a teoria geral do processo que vai nos trazer o que? Essa perspectiva do que seja a ação. E o que é a ação, a gente vai ver que essa perspectiva ela muda no decorrer da história. E aí a gente tem que afunilar esse assunto, percebendo que essa natureza da ação, ela vai o que? Ela vai se modificar no decorrer do tempo, de um tempo histórico, né? A teoria da ação, a gente vai entender aqui, teoria da ação, a gente começa com a teoria imanentista.
E a gente lembra de Savigny, 1840. Então, a gente começa a discutir o que é a ação em 1840. A gente lembra que Savigny, ele provém ali de um século XIX, que inicia o iluminismo, essa perspectiva racionalista do processo. Então, na Alemanha, no século XIX, começamos, então, a discutir o que seria a ação. O Savigny é um estudioso do direito romano, então a gente tem que saber onde ele, quais são as fontes que ele vai se servir ali para explicar o que é ação. Então, ele é um estudioso do direito romano. Então, a base do seu estudo, ele vai aqui estar muito relacionada ao próprio entendimento do direito romano. Então, o estudo da ação, ela vai ser analisada por meio do direito romano, por esse autor, Savigny. Lembramos que o período iluminista, ele traz muito do raciocínio ligado à própria natureza de causa e efeito. Então, com o iluminismo, esses autores do iluminismo, eles vão trazer muito disso, dessa questão da natureza, mas uma natureza em que o homem vai dominar. Então, ele vai poder estudar essa natureza e vai poder distinguir ali o que é causa e o que é efeito, mas apreciar essa perspectiva de causa e efeito. Então, o que na natureza ocorre que gera ali, tudo gera ali, se há uma causa, é porque essa causa vai estar ali relacionada com o efeito. Então, a gente vai trazer essa perspectiva para o próprio processo, né, de causa e efeito. Então, essa perspectiva racionalista, ela vem parar aqui no processo e, de acordo com Savigny, se o sujeito evoca o Estado, é porque ele tem um direito. Então, aqui, sujeito evoca o Estado. Então, aqui, ele parte de uma causa, a evocação do sujeito, o sujeito evoca o Estado, e com essa evocação, há aqui um efeito. E qual que é esse efeito? O próprio direito. Uma pessoa só vai pedir se realmente ela tiver direito. É esse o pensamento. Então, o ato de evocar é a causa e o direito, o efeito. Então, o sujeito evoca o Estado, por quê? Porque ele tem um direito. E essa era a lógica. E por que isso acontecia? Porque essa teoria imanentista, ela vem dessa própria terminologia, do que é imanente. E o que é imanente? Imanente é algo inerente. Então, a causa na natureza, ela está ligada a um efeito. Então, é essa lei de causa e efeito, esse contexto social histórico de domínio do homem sobre a própria natureza, e essa possibilidade de causa surgir um efeito, inclusive, no âmbito do direito, no âmbito jurídico. Não havia separação entre direito material e direito processual. Por quê? Porque Savigny é um civilista. Ele pensava o direito enquanto perspectiva de direito material. Então, aqui ele não vai fazer essa distinção de direito material e processo, e direito processual. Para ele era tudo uma mesma coisa. Então, não há distinção. Percebemos aqui uma análise antecipada da própria lide, em que o juiz se antecipa no próprio julgamento, só aceitando ser acionado se o resultado da demanda for deferimento. Então, aqui o resultado da demanda deve ser deferimento.
o juiz ele trabalha sob o aspecto da ação como que aqui como um próprio contrato. Então aqui se o resultado é sempre deferimento, ele vai assinar aquele termo só se ele concordar com ele. Então aqui, como o Savigny é um civilista, ele partiu de um aspecto ali que é quase um aspecto contratual do entendimento do que seja a teoria imanentista, do entendimento do que seja a própria ação. Então, o juiz só vai aceitar desenvolver aquele caso se ele concordar com aquele caso. Então, ele já analisa ali não um direito processual, mas sim um direito material, mas naquela época não tinha essa diferenciação entre direito material e direito processual, era tudo uma coisa só. Por isso é uma teoria imanentista. Por quê? Porque isso é inerente, direito material e direito processual é ali inerente. E o que é inerente também? A questão da ação e do efeito dessa ação, que é o quê? O deferimento. A pessoa só pode exercer ali o direito de ação se ela tiver o determinado direito. Então, a gente tem aqui como efeito o próprio deferimento da demanda. O aspecto de direito privado aqui ronda esse tipo de teoria, por quê? Porque Savigny era um civilista. Então, a finalidade do juiz, a gente vai ver que ela vai mudar no decorrer do tempo. Por quê? Porque essa perspectiva de direito processual e direito material que se une ali em um entendimento de direito privado, ela não vai o que? Ela não vai evoluir dessa forma. Por quê? Porque o juiz ele deve atuar sob o aspecto de um direito público hoje, no nosso entendimento, mas naquela época não havia esse entendimento. E hoje o juiz atua para a satisfação da sociedade, então ele tem que prestar ali contas para a sociedade, mas nesse caso aqui é como se fosse ali uma teoria do direito privado, numa perspectiva privada da ação, em que o sujeito ele só vai ter o seu direito analisado ali, a sua ação realmente colocada realmente essa atividade de ação ali, de pedir o auxílio do Estado para resolver uma determinada demanda, se realmente essa pessoa tiver um direito e se realmente essa pessoa tiver o quê? O deferimento da ação. Então, aqui, esse direito de ação, ele está intimamente ligado ao deferimento da ação. Então, o Savigny, por ser um civilista, ele não reconhecia a ação enquanto algo que faz parte de um processo público. Então, aqui, a ação não é reconhecida como parte de um processo público, ou mesmo de um direito, né? De um direito público, porque aqui a gente nem fala ainda em processo de um direito público, porque a gente está ali bem no início, né? Bem naquele início de fazer com que essa jurisdição, com que o Estado, ele se mova para colaborar ali na solução daquela lide. Ele, Savigny, ele não vai concordar com a ideia de que aquele que era acionado era o próprio Estado. Para ele, quem era acionado era a pessoa juiz, não o próprio Estado. Então, não há esse reconhecimento de ação enquanto direito público. Ele tem a perspectiva realmente de direito privado, de contrato, uma espécie de contrato aqui nessa teoria imanentista. Onde o quê? Por que é imanente? Porque a pessoa só tem ação se ela tiver deferimento. Se ela não tiver deferimento do seu pleito, ela não tem ação. A perspectiva de Savigny no direito da ação
tinha suas raízes no próprio quê, então? Contrato privado. E aí a gente vai partir de outra perspectiva, que vai ser que desses autores Shine, esse outro autor aqui, que ele vai falar o quê? Eles começam ali a discutir, né? Esses dois autores, eles têm ali por trás deles uma polêmica. E eles discutem o quê? Eles discutem a própria teoria da ação, mas eles não concordam sobre o que é essa teoria da ação em um primeiro momento. Mas a partir dessa discussão colorada dos dois, vai surgir aqui a teoria da ação como direito público autônomo. Então, se num primeiro momento a gente tem aqui a ação que estava ligada a um direito material e uma perspectiva de deferimento da ação, aqui com essa discussão de Wittgenstein e esse outro autor, ele vai o quê? Ele vai fazer surgir uma ação, ele vai fazer surgir uma teoria da ação enquanto direito público. Então, aqui já vai negar o quê? Aquela perspectiva de direito privado da ação. E essa ação ela vai se dissociar do quê? Do direito material. Então, nesse caso, como um direito público, essa ação, ela se dá contra quem? Contra o juiz? Não, contra o Estado. Não é contra o juiz, por quê? Porque eu posso, inclusive, acionar, posteriormente a gente vai ver que é possível acionar o próprio Estado numa perspectiva de direito público. Então, aqui, sendo possível, mover uma ação contra o Estado. E o que surge com isso? Uma autonomia entre direito material e processual. Então, aqui, por isso que é teoria da ação como direito público autônomo. Então, aqui há uma autonomia entre direito material e direito processual. Depois vem Adolf Vah, que vai falar que sobre a teoria do direito público autônomo e concreto. Então, aqui, Adolf Vah vai falar o quê? Teoria do direito público autônomo e concreto. Novamente, ele vai vincular a ação a uma sentença favorável, por isso que é o que? Concreto, porque aqui é necessário o quê? Que haja uma sentença favorável. Apesar do reconhecimento de uma ação em uma esfera pública, a ação ainda continua sendo pública, ao contrário da teoria imanentista. Mas essa ação, apesar de ser pública, ela vai vincular a um direito que seja um direito concreto. Então, a pessoa só tem direito de ação se ela tem ali um efeito dessa perspectiva por meio do quê? Por meio do reconhecimento, deferimento da ação.
Então, o sujeito só tem direito de ação se a sentença for favorável. Então, novamente, esse autor, ele vincula a ação a uma sentença favorável. E continua sendo público, por quê? Porque essa ação é movida contra o Estado. E aqui a gente vê que vinculação ao seu efeito sentença. Por isso que é aqui uma perspectiva concreta, porque a pessoa tem só o direito de ação se a sentença for favorável, pelo resultado deferimento. Então, traduz a expressão ação como direito potestativo do autor. Então, por que é direito potestativo? Porque ele tem a razão ali, ele tem a seu favor a qualificação da sentença enquanto deferimento. Então, traduz a expressão direito, ação enquanto direito potestativo do autor. Depois vem esse outro autor aqui, que é o Dekinkolb e o Ploss. Então, vamos escrever o nome desses autores. E aqui surge a teoria da ação como direito autônomo, então continua sendo direito público autônomo, porque direito processual e direito material, eles não vão aqui se fundir, como na teoria imanentista, mas vai ser um direito abstrato. Porque vai ter essa questão de sentença favorável? Não. Não vai ter essa questão. Aqui o direito processual ele se mantém desvinculado do direito material, mas é abstrato porque não vincula a ação ao seu efeito ou ao seu resultado. Então, aqui não interessa a decisão. A pessoa tem direito de ação e esse direito é abstrato. Então, o direito da ação aqui é somente retirar a inércia do Estado. É isso que significa direito de ação. Se o resultado vai vir enquanto resultado deferimento ou indeferimento uma sentença, isso já é outro assunto. Então, aqui desvincula essa questão concretista e faz, então, surgir a teoria da ação como direito público autônomo e abstrato. Então, aqui não vincula os efeitos, não vincula o resultado da ação ao próprio resultado dado ao próprio direito de ação. Quem vai aderir a essa teoria vai ser Carnelucci, um autor bastante conhecido. Então, daqui surge o direito de ação enquanto atividade que impulsiona a jurisdição independentemente de quê? Desse resultado. Então, aqui há uma atividade que impulsiona a jurisdição. E isso é o conceito de ação, enquanto direito abstrato. Depois vem Enrico Túlio Liebmann, que ele vai de novo aqui estabelecer alguns pré-requisitos
para a ação. Então, ele inova trazendo o quê? Ele considera ali essa ação enquanto atividade que impulsiona a jurisdição, mas ele vem e fala, olha, não é de qualquer forma que essa ação vai ser manifestada aqui nesse mundo do processual. Então, ele inova trazendo o quê? As condições da ação. Então, a ação, ela continua sendo esse impulsionamento à jurisdição, mas ele só vai acontecer se o sujeito cumprir com determinadas condições. E aí ele traz as condições da ação. Henrico Túlio Liebmann. A ação só pode ser exercida pelo preenchimento das condições. Caso não atenda essas condições, o que vai acontecer? Carência de ação. Então, carência é o quê? Ausência, privação. E é por isso que é necessário o quê? Observar essas condições da ação. Porque a ação é o próprio exercício da cidadania, mas essa pessoa só vai ter a sua cidadania exercida se aqui realmente essa ação ela é o que? Ela é eficaz, e ela só pode ser eficaz se, segundo essa teoria de Henrico Túlio Liebmann, se ela cumprir determinadas condições. Portanto, se o pedido foi julgado sem mérito, significa o quê? Que a ação não foi exercida pelo sujeito, que essa ação não foi o quê? Eficaz. Por quê? Porque houve o quê? Carência de ação. Então, essas condições devem ser analisadas sob pena de carência de ação. Então, se houve uma sentença sem mérito, o que acontece? Isso significa que não há aqui o efetivo exercício da ação, há carência de ação. E se a sentença foi julgada com mérito, houve o exercício da ação. Então, Liebmann está vinculando novamente esse exercício da ação a essa manifestação da sentença. Então, antes, se Ploss ali, Carnelucci, ele entendeu pela teoria da ação enquanto direito público, autônomo e abstrato, ele não ligou a ação a uma sentença, mas, segundo essa teoria de Henrico Túlio Liebmann, ele vem ligar a ação a uma condição, a ação a uma sentença que seja o quê? De mérito. Eu vou saber se a ação foi exercida ou não, se essa ação realmente teve essa força de mover a jurisdição, então ela é uma ação, se há uma sentença com mérito. Então, aqui, exercício da ação depende de uma sentença de mérito. Eu só posso analisar o mérito se há essa completude nas condições da ação. Então, o juiz só vai poder analisar o mérito diante do preenchimento dessas condições. E essa teoria, ela foi considerada como teoria eclética, abstrata, porque inicialmente não vincula ao resultado, já que aqui pode haver deferimento ou indeferimento, quer dizer, analisa o mérito, mas pode haver o que com esse mérito? Deferimento ou indeferimento.
Então, por essa perspectiva, considerou aí, no primeiro momento, ser uma teoria abstrata, mas analisando melhor no decorrer desse passo a passo aqui, desse procedimento, nós podemos entender que ela também tem um aspecto concreto. Por quê? Porque ela analisa o conteúdo da decisão, se é com mérito ou sem mérito. Então, aqui, por essa perspectiva, que teoria eclética, que vai ser chamada, porque abstrata, no sentido de não vincular o exercício da ação ao quê? Ao resultado de ferimento ou indeferimento. Mas concreta ao vincular a ação ao resultado, mérito ou sem mérito. Então, no caso aqui, mérito, porque se for sem mérito, não há ação. Então, aqui vincular ao mérito. Essa é a teoria ainda na prática adotada no Brasil, apesar de muitos estudiosos processualistas almejar o quê? Que essa teoria ela seja cada vez mais abstrata. Por quê? Porque quanto mais abstrata for essa teoria, mais facilidade, mais acesso ao exercício da cidadania, essas pessoas, esses cidadãos vão ter o quê? Nessa questão judiciária, ou seja, mais a Constituição vai ter aqui esse aspecto de inafastabilidade da jurisdição. Mas tudo aqui no nosso direito é visto com limites, e esses limites, que muitas vezes são considerados necessários, eles são vistos pelas perspectivas das condições. Quer dizer, há essa liberdade, realmente há, de ação, mas elas são vinculadas ali a alguns limites. E isso não vai exaurir o quê? Esse direito, que é a inafastabilidade da jurisdição. Então, a inafastabilidade da jurisdição também é aqui limitado por algumas condições. Então, por mais que os processualistas queiram que seja ampliada aqui essa questão do direito de ação enquanto direito abstrato, na prática nós vemos que nos próprios códigos há essa necessidade de analisar o interesse, a legitimidade, e no próprio Código de Processo Penal, artigo 395, tem aqui a condição de fazer essa denúncia ou queixa aqui a partir de um direito de ação, que ela pode ser rejeitada se não cumprir aqui com algumas condições. E aqui a gente vai ver que não vai ser só o interesse de agir e essa legitimidade, mas vai ter aqui, com o aspecto diferenciador do processo civil, uma justa causa, que muitos vão considerar aqui como uma condição da ação. Muitos doutrinadores. Podemos, então, passar para frente e concluir o quê? Que a denúncia ou a queixa, elas devem observar o que? As condições da ação. Então, denúncia e queixa devem observar as condições da ação. E quais são essas condições da ação? A gente vai ter aqui, primeiramente, as condições genéricas. Então, aqui entendemos a importância da ação, porque eu não posso agir por meio da autotutela,
E se eu não posso agir por meio da autotutela, a única forma de resolver determinados conflitos é requerendo o auxílio do Estado. E eu só posso mover essa jurisdição, essa capacidade que o Estado vai ter de analisar a demanda para dizer o direito no caso concreto, a partir da ação. Mas essa ação, ela vai ser ali restringida por meio das condições. Essas condições no processo penal, elas podem ser condições genéricas, que vão considerar o quê? Interesse de agir, legitimidade e, para a maioria, justa causa. A maioria da doutrina considera também como condição da ação a justa causa, já que aqui deve haver um mínimo de lastro probatório para que essa demanda ela possa ser analisada, para que haja, então, a efetiva acusação. Então, aqui, vamos iniciar com o interesse de agir. O interesse de agir é a formulação de uma pretensão. Então, aqui há a formulação de uma pretensão, mas que deve estar ligada à necessidade e adequação. E aqui já começa a limitar o direito de ação. Então, eu acredito que se uma pessoa vai mover o Estado, ela vai mover o Estado, essa determinada pessoa, porque ali há uma necessidade. Então, e para a gente ver essa necessidade, é necessário o quê? Vincular essa demanda à própria técnica, ao próprio direito, porque esse fato, ele deve ser um fato possível de ser um fato jurídico, para ter aqui uma discussão, porque os juízes, eles são técnicos e analisam as questões por meio de princípios, mas também por meio da própria lei. Então, aqui, para haver necessidade, deve ser uma necessidade e adequação. No processo penal, a necessidade, ela vai ser o quê? Presumida. Por quê? Porque o processo penal, ele vai lidar aqui com casos mais graves. Casos que realmente eles tratam sobre matérias mais graves. Por quê? Porque aqui está ligado o direito processual penal a um direito penal. Então, para que essa demanda seja judicializada, é necessário aqui essa necessidade e adequação, esse interesse de agir. Depois, antes da legitimidade, vamos falar da justa causa. A justa causa, ela vai ser compreendida aqui como os indícios mínimos de autoria e materialidade. Se não houver indícios mínimos de autoria e materialidade, ninguém vai acusar ninguém. E esse é o recado que é deixado a partir dessas condições de ação, que é resultado aqui da justa causa. Nessa perspectiva de justa causa, a pessoa só pode querer acusar o outro, numa perspectiva de direito penal, de uma perspectiva processual penal, principalmente, que aqui a gente está tratando de ação, se houver ali um lastro probatório. Então, a justa causa é esse lastro probatório mínimo para instauração de um processo penal. E a gente questiona aqui qual que é a natureza jurídica da justa causa. A primeira corrente fala realmente que a justa causa é condição da ação, artigo 395, inciso 3 do CPP, que a gente leu, e vai falar que a justa causa, que a denúncia ou queixa será o quê? Rejeitada. E no caso de que faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então, aqui vincula o exercício da ação penal à justa causa. Então, para uma doutrina majoritária, uma primeira corrente vai entender o quê? Que a natureza jurídica
da justa causa, primeira corrente. A natureza jurídica é o quê? Dessa justa causa? É condição de ação penal. Isso vai interferir, porque se é condição de ação penal, ela vai ser analisada já em um primeiro momento, em uma primeira leitura do próprio juiz, a petição. E em uma segunda corrente vai falar o quê? Que a justa causa vai funcionar como pressuposto processual de validade. Então, a segunda corrente, a justa causa funciona como pressuposto processual de validade. O próximo aqui a ser analisado como condição genérica, quer dizer, todas as ações vão ter um primeiro momento de análise aqui, justamente nas condições da ação. Elas vão ser o quê? Elas vão ser analisadas, mas antes é necessário um filtro, e esse filtro é justamente essas condições da ação, que é interesse de agir, legitimidade e justa causa. Então, agora a gente vai conversar sobre legitimidade da parte. E aqui a palavra central vai ser quem? A legitimidade da parte. Por que é quem? Quem pode propor a ação penal e contra quem pode ser proposta a ação penal. Então, na legitimidade da parte, a discussão gira em torno disso, de quem pode propor a ação penal e contra quem é possível ser proposta a ação penal. Quando a ação penal é pública, a legitimidade, o legitimado ativo é quem? É o Ministério Público como regra. Então, aqui como regra, artigo 129, inciso 1. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação pública na forma da lei. E também vai estar aqui disposto no CPP, artigo 24. Da ação penal, artigo 24, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, aqui a gente vê que, em um primeiro momento, a ação vai ser exercida quando essa ação for pública pelo Ministério Público. Então, quem é o titular da ação penal pública? O próprio Ministério Público. E no artigo 100 do Código Penal, ele vai dizer no parágrafo 1º que a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Então, aqui a gente também vê essa repetição da ação pública sendo o quê? Promovida, enquanto aqui titular, o próprio Ministério Público. Excepcionalmente, o ofendido, na hipótese de inércia ou desídia do Ministério Público, ele poderá propor ação subsidiária ao Ministério Público. Então, vamos escrever isso, que é importante. De forma excepcional,
no caso de ação caso de inércia ou desídia na MP. Artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. Da Constituição Federal. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Então, aqui há o quê? Há uma inércia do próprio Ministério Público. E, assim, há essa justificativa de ação penal pública de forma o quê? Subsidiária. Então, o próprio ofendido, ele pode se manifestar, mas somente no caso de quê? De uma inércia do Ministério Público. Se a ação penal for privada, aí quem vai ser o legitimado aqui? Se a ação penal for privada, é o próprio ofendido. Ou quem tiver legitimidade de representação, de representá-lo. E onde eu vou ver isso? No artigo 30 do CPP. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Então, aqui fala dessa ação privada, que vai ter como legitimado o próprio ofendido ou quem tenha poderes para representá-lo. E de quem é a legitimidade passiva, já que a gente já falou sobre legitimidade ativa. Então, agora aqui, legitimidade passiva. A legitimidade passiva é do suposto autor da infração penal. Já vimos interesse de agir, vimos também a questão da legitimidade enquanto condição genérica da ação. Interesse de agir, legitimidade. E deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Agora a gente pode ver as condições específicas. Por que são específicas? Porque enquanto a genérica ela vai olhar ali para todas as ações, uma determinada pessoa manifestou, já há esse filtro de quê? De condições de ação numa perspectiva genérica. E aí a gente olha aqui, artigo 395. Então, a gente olha aqui numa perspectiva genérica, por esse filtro, para saber se realmente ali houve essa força que é a ação. Se não houver essa força, já vai ser indeferido sem resolução do mérito, não vai ter interesse ali, porque não há uma força, porque para que essa força ela realmente mova a jurisdição, ela deve ter ali cumprido o que esse filtro
ele deseja, quer dizer, ele deve passar por um filtro, deve ter a condição de passar por esse filtro, né? Para que realmente esse seja puramente um direito de ação. Mas não temos somente condições gerais, há também determinadas ações em que esse filtro ele é um filtro específico ali de admissibilidade dessa ação, de realmente colocar essa ação enquanto ação diante do Estado, e essas condições específicas, elas objetivam atingir determinadas ações. E quais são essas ações? Então, condições específicas. São ações que versam sobre a representação do ofendido na ação pública condicionada. Então, temos aqui a ação pública incondicionada e também temos a ação pública condicionada à representação. Então, aqui, enquanto filtro que vai fazer com que essas condições elas realmente elas sejam observadas, se uma pessoa ela quer que essa ação pública ela realmente aconteça no mundo dos fatos, no mundo real, e se essa ação pública ela depende de representação, isso significa que se não houver representação, não cumprirá o quê? As condições específicas. Portanto, essa ação não vai o quê? Ela não vai surtir os efeitos desejados. Artigo 24 do CPP. Artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, aqui, se a questão versa sobre uma ação pública e essa ação ela deve ser o quê? Ela deve conter uma representação do ofendido. Se não houver uma representação do ofendido, não vai aqui cumprir com as condições, com essa condição específica. E essa ação não vai produzir o devido efeito. Artigo 100 do CPP. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, aqui, a ação penal é pública. Se a ação penal puder ser exercida por meio de queixa, vai haver o quê? Vai haver expressamente esse detalhamento. Então, a ação penal, como regra, ela vai ser o quê? Pública. E quando a lei desejar, ela vai ser uma ação penal privada. Parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Então, aqui há uma dependência. E aqui mais uma justificativa para o caso da condição específica representação do ofendido na ação pública condicionada. Entendido isso, no caso da ação penal pública ser condicionada à representação do ministro da Justiça, então, aqui também vai ser uma condição específica. Se o ministro da Justiça não representar, não haverá o quê? Não haverá uma investigação nem mesmo por parte do delegado. Então, aqui há essa dependência de representação do ministro da Justiça em determinados crimes. Então, vamos colocar: se a ação for de representação
do ministro da Justiça. Então, há aqui uma condição, uma dependência, mas uma dependência específica, porque não é para todos, não vai ser para todos os crimes. Essa representação não atinge todos os crimes, são somente casos específicos. Como, por exemplo, no caso de crimes contra a honra do presidente. A ação só será viabilizada pela requisição do ministro da Justiça. Mas a gente tem que ter aqui, colocar uma observação que a Lei 7.710, que é a Lei de Segurança Pública de 1983, ela foi o quê? Ela foi revogada. E eu pesquisei aqui e não achei a questão dos crimes contra a honra do presidente da República. Então, não sei onde foi parar esse artigo. Quem quiser dar uma olhada na Lei 14.197 de 2021, a Lei 7.710, ela foi superada pela Lei 14.197 de 2021. Dando mais um passo nessas condições específicas, objetivas de ação, a gente pode ver o quê? Que essa procedibilidade, ela vai se dar aqui nos casos também de homologação, que é judicial, que está o quê? Condicionado ao laudo pericial. A gente acha isso no artigo 529 do CPP. Nos crimes de ação privativa do ofendido, não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de 30 dias após a homologação do laudo. Então, aqui, a queixa, ela, pela ação privada do ofendido, ela vai ser o quê? Ela vai ser condicionada aqui à homologação do próprio laudo. Aqui a gente vê que trata sobre questões que versam sobre a propriedade imaterial. Então, aqui deve ter o quê? A homologação de um laudo. Então, é feita uma perícia, e essa é uma condição específica da ação nesses tipos de crime. Então, o condicionamento ao próprio laudo pericial. Outra questão também que versa sobre a questão territorial de jurisdição é a questão do agente, caso ele seja brasileiro. Esse agente brasileiro, o que ele cometeu? Ele cometeu um crime no estrangeiro. O que acontece? Esse julgamento, ele só vai acontecer, essa ação ela só vai ser manifesta aqui no Brasil se esse agente, ele adentrou ao território nacional. Então, aqui é um pré-requisito que é o quê? Estar em território nacional. Então, aqui é uma discussão de espaço geopolítico e da própria soberania. E nos casos de anulação de casamento, nos crimes que versam sobre o casamento, se houve a indução de casamento mediante artifício enganoso, para análise desse crime é necessário que, para análise criminal, é necessário trânsito em julgado da sentença de anulação de casamento. Então, aqui há um pré-requisito, uma condição que é a condição específica garantidora de um direito de ação, que é o próprio trânsito em julgado da sentença de anulação do casamento. Artigo 236 do Código Penal.
para que esse crime seja analisado, é necessário o quê? É necessário uma pré-condição, que essa condição é o julgamento de sentença de anulação de casamento. Então, artigo 236, contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contratante, o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior, há aqui um crime de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, a análise desse crime está condicionada ao trânsito em julgado dessa anulação de casamento. E para processar o presidente, quais são os condicionamentos aqui dessa ação? Processar o presidente, o vice-presidente e ministro de Estado. É necessário que a autorização da Câmara dos Deputados. E onde a gente acha isso? Artigo 51 da própria Constituição. Artigo 51 da Câmara dos Deputados, compete privativamente à Câmara dos Deputados, inciso 1, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Então, aqui, essa autorização, e deve ser a autorização de 2/3 dos membros dessa casa. E para fechar, quando abrimos o Código Penal, a gente tem que relembrar aquilo, que se tiver escrito que a ação penal só se procede mediante queixa, a ação penal será o quê? Privada. Então, está escrito, está explícito. Se não estiver escrito nada, então, se a lei for silente, o que vai acontecer? Essa ação penal será uma ação penal pública. No silêncio da lei. Acontece que a maioria das vezes o Código Penal é silente. Então, quando nada falar, a ação penal será pública, incondicionada ou condicionada, né? Se for o caso de ação penal pública condicionada. Por isso, o acusador, a gente vai ver aqui, que na maioria das vezes, quando a gente abre o Código Penal, a gente tem como acusador o próprio Ministério Público, porque muito desses crimes aqui não só um atingimento à esfera pessoal de determinada agente, quando esse crime é ali comprovado, mas também, quando essa ação é julgada pela condenação, mas também um crime, muitas vezes, ele vai atingir a esfera da própria coletividade. Então, temos aqui como órgão principal acusador, como principal acusador no Código Penal, o próprio Ministério Público. Sendo assim, na maioria das vezes, a ação penal é admitida pela própria denúncia, que é feita por quem? Pelo Ministério Público. E aí, eu deixei aqui algumas questões para a gente finalizar, que fala o seguinte: Tício está sendo investigado pela prática do delito de roubo simples, tipificado no artigo 157 caput do Código Penal. Concluída a investigação, o delegado titular da 41ª Delegacia Policial envia os autos ao Ministério Público, a fim de que este tome as providências que entender cabíveis. O parquê, após a análise dos autos, decide pelo arquivamento do feito por falta de provas de autoria. Então, ele decidiu aqui que não há provas suficientes. Então, ele está numa posição que de ação, de análise
de toda aquela situação, e ele decidiu que não vai oferecer denúncia, portanto, aqui ele vai requerer, que ele não decide isso, mas ele vai requerer o arquivamento do feito por falta de provas de autoria. A vítima ingressou em juízo com uma ação penal privada, subsidiária da pública, que foi rejeitada pelo juiz da causa, que no caso acima agiu. Erroneamente, tendo em vista a lei processual, que admite a ação privada nos crimes de ação pública quando esta não for intentada. Então, no caso aqui, no caso de lei processual, a lei processual admite a ação privada nos crimes de ação pública quando essa não for intentada? Não. O que vai admitir aqui é a ação pública de forma subsidiária. Então, é que se não se a ação pública ela não foi intentada, então, de forma subsidiária da pública, o ofendido pode manifestar. Mas isso também tem o quê? Condições, não é em todas as hipóteses, é o quê? Em caso de inércia e desídia do Ministério Público. Então, aqui não houve... Isso aqui está errado, porque, no caso, não é admitido a ação privada, e sim a ação pública subsidiária. Corretamente, pois a vítima não tem legitimidade para juizar a ação penal privada subsidiária da pública. Então, aqui, a ação privada subsidiária da pública, e não ação privada, como diz aqui. O erro é aqui, ação privada. A parte tem sim, então essa parte aqui está errada, porque a parte tem sim legitimidade no caso de desídia e no caso de inércia do Ministério Público de quê? De mover essa jurisdição nessa hipótese de inércia e desídia do Ministério Público. Então, está errado essa parte aqui. Ser corretamente, já que a lei processual não admite a ação penal privada subsidiária da pública nos casos em que o Ministério Público não se mantém inerte. Ele não se manteve inerte. Aqui na questão fala que ele decide pelo arquivamento, por quê? Por falta de provas de autoria. Então, aqui o parquê, ele está o quê? Ele está ativo. Ele não quis optar pela denúncia, e por questões por meio de motivação, não há ali indícios suficientes de autoria e materialidade. Se ele intentasse essa ação sem esses indícios suficientes, o que requeriria essa ação? Ela seria julgada ali sem o próprio mérito. Por quê? Porque faltaria a própria condição de ação. Então, segundo uma teoria de asserção aqui, não haveria esse julgamento, por quê? Porque essa apreciação de matéria, por quê? Porque a própria ação ali, no primeiro momento de análise dessa denúncia, ela já seria rejeitada. Isso a gente vai ver também no artigo 395 do CPP. Então, erroneamente, já que a lei processual admite implicitamente a ação penal privada subsidiária da pública, essa aqui não. Corretamente, já que a lei processual não admite a ação penal privada subsidiária da pública nos casos em que o Ministério Público não se mantém inerte. É exatamente isso. Ele não se manteve inerte, então aqui não se admite a ação penal privada subsidiária da pública, porque só seria aqui admissível essa ação privada subsidiária da pública se fosse o caso de inércia e desídia, e não houve a inércia e a desídia. Portanto, agiu corretamente o juiz, tendo em vista que a vítima ingressou em juízo com uma ação penal privada, subsidiária da pública,
que o quê? O juiz fez o quê? Rejeitou, porque não é possível a ação penal privada subsidiária da pública nos casos em que o parquê ele não está o quê? Inerte. Ele analisou e decidiu por não oferecer a denúncia. Então, agiu o juiz corretamente, erroneamente, já que a lei processual admite implicitamente a ação penal privada subsidiária da pública. A gente viu que não, que no próprio Código Penal, no artigo 100, parágrafo 3º, e no artigo 29 do CPP, há essa admissão, e essa admissão é o quê? Explícita, mas ela só será reconhecida no processo, só será reconhecida nessa questão inicial aqui, na ação, por meio dessa análise inicial da própria petição, se houve o quê? Se houve inércia ou desídia. No dia 1º de fevereiro de 2015, Lucas foi vítima de um crime de dano praticado por motivo egoístico previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso 4 do Código Penal, sendo as autoras do delito Lidiane, sua ex-namorada, e Rosa, mãe desta. Em um primeiro momento, porém, Lucas não tinha conhecimento da autoria delitiva, somente vindo a descobrir depois de transcorridos 2 meses. Considerando que o delito é de ação penal privada, Lucas, no dia 2/8/2015, propõe queixa-crime apenas em face de Rosa, tendo em vista que sempre teve problemas com a sogra, não tendo interesse que Lidiane seja processada criminalmente. Diante do exposto, é correto afirmar que a queixa, na forma proposta, aqui, não poderá ser recebida, pois se aplica à ação penal privada o princípio da indivisibilidade, tá certo? Ou ele vai aqui representar, já que trata de um crime que exige uma manifestação do próprio ofendido, já que é o que? É uma ação privada, é uma ação penal privada. E tem como autoras Lidiane e a mãe, Rosa, ou ele manifesta contra as duas, ou ele se manifesta contra as duas, ou então não será recebido o que? Essa própria ação. Por quê? Porque deve cumprir aqui o princípio da indivisibilidade, que é próprio que da ação penal privada. Portanto, essa já é a nossa resposta. Vamos para a próxima questão aqui. As condições da ação são os requisitos necessários para o regular exercício do direito de ação. Então, perfeito. A esse respeito, assinale a afirmativa incorreta, que é a errada. A legitimidade das partes, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir são condições da ação no âmbito do processo penal. Então, aqui, com o Código de 2015, a gente já vê que essa questão aqui, ela está desatualizada, porque a possibilidade jurídica do pedido, ele não é mais o que? Condição da ação. A possibilidade jurídica do pedido não vai ser mais condição da ação, e no caso do juiz, então, se ele se depara com essa impossibilidade, se o pedido ele é proibido ou impossível, esse será o caso de quê? De análise por meio de mérito. Então, haverá o que? Uma improcedência do pedido, como não vai ser analisado como condição de ação, porque se fosse condição de ação, seria o quê? A não admissibilidade da própria ação, e aí seria julgado sem mérito. No caso da possibilidade jurídica do pedido, não é aqui condição da ação. Artigo 395. Então, no Código Processual Penal, vai falar que a denúncia e a queixa será rejeitada quando não houver o quê? A condição para o exercício da ação, que é o que? É o interesse, a legitimidade e a justa causa. Então, aqui a gente colocaria, já que está falando de Código
processual penal, para completar aqui, muitas vezes a justa causa não vai ser considerada enquanto condição da ação, mas a maioria da doutrina considera aqui enquanto condição da ação. Então, interesse de agir, a legitimidade e a justa causa. Não há aqui a possibilidade jurídica do pedido. Apesar da controvérsia sobre a natureza jurídica da justa causa, com alguns a incluindo dentre as condições da ação, a jurisprudência tradicionalmente a conceitua como lastro probatório mínimo para regular exercício do direito de ação. Então, é que deve ter minimamente materialidade e autoria para o quê? Para que realmente possa iniciar ali uma fase de acusação no âmbito do processo. Então, esse processo ele só virá a ter forma, a se concretizar, se houver realmente aqui um pré-requisito a ser analisado como causa que vai viabilizar a própria ação, que vai demonstrar que essa ação ela existe, que vai ser o quê? Que vai ser a justa causa, que é um lastro probatório. Então, aqui há de haver mais critério, porque há de ter mais critério, por quê? Porque aqui é uma parte mais delicada que trata sobre crimes. Então, a justa causa é realmente muito importante e ela deve ser analisada, segundo a maioria da doutrina, inclusive em um primeiro momento, em uma primeira análise da própria petição inicial, para que essa seja o quê? Para que essa justa causa seja realmente ali uma causa fundadora do próprio direito de ação. C. Além das condições gerais, existem as condições especiais da ação, tá certo? A gente estudou condições gerais e condições especiais da ação que apenas incidiriam em certas espécies de ação penal, ótimo, perfeito, como a representação do ofendido e a requisição do ministro da Justiça. Então, quando houver ali em determinadas ações esse pré-requisito, que é a representação do ofendido e a requisição do ministro da Justiça, isso vai o quê? Vai condicionar, e essas condições são especiais porque isso não acontece em todas as ações. O ofendido em nenhuma hipótese será parte legítima para dar início à persecução penal de uma ação penal originariamente pública. Nós sabemos aqui que há uma ação penal subsidiária nos casos em que há desídia e também uma inércia do Ministério Público. Então, aqui está errada. A D é o nosso gabarito. E as condições de prosseguibilidade não se confundem com as condições de procedibilidade. Perfeito, pois as primeiras são relevantes para a continuidade da ação já deflagrada. Então, vamos lá, vamos falar sobre essa condição de prosseguibilidade e condição de procedibilidade. Vamos lá. A condição de procedibilidade, elas vão ser analisadas no início com a propositura da ação. Então, aqui, condições de procedibilidade. A gente vai analisar primeiro as condições de procedibilidade. E procedibilidade, que são analisadas no início com a propositura da ação. Ela vai ser aqui proposta pela denúncia
chamada de opinião delete do MP, ou então com a queixa. E aqui a gente vê que se essa procedibilidade ela não tiver ali todas essas condições, o que vai acontecer? Vai ser julgada essa ação enquanto, na verdade, não vai ser julgada a ação, vai ser declarada uma carência de ação, que vai ser causa de extinção do processo. Então, vai extinguir o processo porque ele não vai nem mesmo chegar a produzir todos os seus efeitos. E aqui a gente vai ter o quê? Nesse caso, não vai ter o quê? Julgamento sem julgamento de mérito. Essas condições elas são analisadas com o primeiro contato da inicial, e isso é a teoria da asserção. Então, é o momento da ação. Já a condição de prosseguibilidade aqui é analisado no decorrer da demanda. Com matéria e mérito. Então, a questão de prosseguir a demanda, essas partes elas vão ser chamadas e aqui haverá a ampla defesa, o contraditório, enquanto que nas condições de procedibilidade, aqui esse julgamento ele vai acontecer já em um primeiro momento com a análise da petição inicial. Então, só isso. Não tem mais outra questão. É isso, eu espero que vocês tenham gostado.